Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma quarta-feira e nós somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do nosso Pai para lhe adorar e também para ouvir a sua voz. Quero mandar um beijo no coração dos nossos irmãos que estão cultuando nas suas casas, impedidos ainda por conta do decreto municipal. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa e a sua família, e que esta palavra nessa noite possa promover avivamento no meio da sua família, dentro da sua casa, no seu coração. Amém. Quantos vieram para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 13. Glória a Deus. Estamos iniciando mais um mês. É o primeiro culto do mês de junho. Já estamos caminhando para o segundo semestre. Mas eu creio que Deus tem novidade ainda para realizar no nosso meio. Nós estamos praticamente no meio do ano de 2020. E o meio na Bíblia é profético. Muitas coisas aconteceram no meio. No meio da noite, Deus usou a vida de Gideão para destruir todos os midianitas. No meio da noite, o vento oriental veio em favor da nação de Israel, para que eles passassem o mar em seco. O meio ainda continua sendo profético. A Bíblia diz que foi no meio do caminho de Damasco que Saulo cai do cavalo e se levanta para ser uma das grandes colunas da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. Então o meio é profético. Nós estamos no meio do ano de 2020 e eu creio que esse mês é profético. Eu creio que Deus vai nos surpreender ainda. Glória a Deus. Capítulo 13, no versículo 17 do livro do Êxodo, os se encontraram, diga glória a Deus. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote,
entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que nos não sirva? E aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Louve a Deus, glorifique a Deus por mais essa noite, por essa palavra. Peça para que o Espírito de Deus mais uma vez se manifeste, trazendo a revelação do texto lido da palavra de Deus. Te damos graças, Senhor, te louvamos, engrandecemos o teu nome, reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade, o teu poder. O que seria de nós se o Senhor não fosse conosco? Nessa noite o nosso coração está alegre, a nossa alma anela pela tua presença. Continue falando conosco através da tua palavra, porque a tua palavra é tudo o que nós precisamos para continuarmos firmes e motivados na tua presença. Oramos por cada culto que está acontecendo nessa noite. Abençoa-os a vida de cada ministro, abençoa a tua noiva, e que a tua glória invada os céus da cidade de Três Lagoas. Fica à vontade aqui, Senhor, no nosso meio. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar, mas não deixe de adorar e de glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. Eu quero nessa noite entregar uma mensagem
que Jesus formulou no meu coração, mas eu quero entregar submetido a um tema. Deus muda o caminho, Deus muda o tempo, mas Deus não muda o propósito. Deus muda o caminho, Deus muda o tempo, mas Deus não muda o propósito. Quantos acreditam que nessa noite existe um propósito de Deus sobre a sua vida? Aleluia! Isso vai facilitar para que a gente consiga entregar aquilo que foi gerado por Deus no nosso coração. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós estamos fazendo a leitura de um livro que conta a história, a saída do povo de Deus de dentro de um cativeiro. Mas no decorrer dessa história nós encontraremos por muitas vezes Deus manifestando o seu poder, Deus manifestando a sua grandeza, Deus manifestando a sua soberania. É no livro do Êxodo que mais nós encontramos Deus operando maravilhas, Deus operando sinais, Deus operando milagres. Eu considero o livro do Êxodo como a plataforma da manifestação da glória de Deus. Este é um livro motivacional, é um livro que, se nós aplicarmos na nossa vida e na nossa história com Jesus, certamente nós não desistiremos de nós alcançarmos o nosso alvo, de nós alcançarmos o nosso propósito, porque é nesse livro que nós encontramos Deus entrando com providência, abrindo o que está fechado, trazendo o que está faltando, levando o homem para o seu escritório particular, passando 40 dias e 40 noites, entregando a revelação. É nesse livro que nós encontramos Deus se manifestando na vida do seu povo, dioturnamente, com a sua glória sobre a vida do seu povo. É nesse livro que, mesmo que o povo não merecesse, que mesmo que o povo não tivesse mérito, mas Deus decidiu estabelecer um ambiente de encontro, o tabernáculo. No capítulo 25 do livro do Êxodo, Deus chama Moisés e entrega a planta do tabernáculo. Dentro desse tabernáculo havia um ambiente chamado Santo do Santo, ou lugar santíssimo. Era ali que se colocava a arca da aliança, e era ali que Deus descia com a sua glória para se encontrar com o seu povo. Então é no livro do Êxodo que nós encontramos Deus manifestando a sua glória e o seu poder em favor do seu povo, em favor da sua nação. Mas quando nós olhamos para o capítulo 13, em especial para o versículo 17, nós nos deparamos com uma grande resposta. Porque se tem alguém que tem grandes respostas, este alguém chama-se Deus. Deus nunca teve uma resposta pequena, Deus nunca teve uma resposta qualquer. As respostas de Deus para o seu povo sempre foram respostas grandes, respostas sobrenaturais. Quando, por exemplo, Deus olha para o profeta Jeremias, que estava enclausurado dentro de uma cisterna, no capítulo 33 e versículo 3 do livro do profeta Jeremias, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. A resposta de Deus sempre será maior do que as nossas expectativas. Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre tem coisas poderosas e sobrenaturais para fazer na nossa vida. Quem sabe por isso o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3 e no versículo 20 do livro de Efésios que Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais ainda do que nós pensamos e pedimos.
Deus é poderoso para fazer muito mais do que você veio buscar aqui nessa noite. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você tem colocado na sua presença nas madrugadas. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que, quem sabe, você tem apresentado a Deus naquela campanha. Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais na sua vida, tudo e muito mais na sua casa, tudo e muito mais no meio da tua família. Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina. Seja um profeta de Deus nessa noite, e mesmo com máscara, diga para esse irmão: o teu Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais daquilo que você pensa e que você imagina. Aleluia, isso já é motivo para você dar glória a Deus nessa noite. Isso já é motivo para você adorar o nome dele nessa noite. Quem sabe você veio para a igreja dizendo: por conta do que eu estou passando, por causa desses problemas, hoje eu não vou adorar, hoje eu não vou abrir a minha boca. Se o pastor quiser, vai ter que pregar, e eu não vou abrir a minha boca. Mas nessa noite Deus já está mandando te dizer que Ele é poderoso para fazer tudo. Ele é maior do que este problema, Ele é maior do que esta circunstância. Deus é muito maior daquilo que você vem atravessando. Ele é mansi, revácia, urabacandarabachandecébria. Ele é poderoso para fazer muito mais da tua vida. Aleluia. Então no versículo 18, ou melhor 17, do capítulo 13 do livro do Êxodo, nós nos deparamos com uma grande resposta de Deus em favor do seu povo. Quantos acreditam que Deus responde oração ainda? Aleluia! Deus ainda responde oração. E não pense você que as tuas orações têm caído no esquecimento. Não pense você que as tuas orações não têm chegado até o trono da graça de Deus. Cada oração, cada gemido, cada lágrima que você tem derramado na presença de Deus, elas têm chegado na presença de Deus, elas têm chegado na presença do altar, no trono da graça de Deus. Ao tempo de Deus, pode ter certeza que Deus vai entrar com providência, que Deus vai mandar a resposta. Se tem uma coisa que Deus não deixa, é de responder oração de quem clama, de quem chora, de quem geme na sua presença. Aqui a Bíblia diz que Deus está respondendo a oração que foi feita no capítulo 3 e no versículo 7, quando Deus está falando com Moisés acerca do propósito que Deus tinha com Moisés. No versículo 7, Deus começa dizendo para Moisés, do capítulo 3: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu tenho visto as suas dores, portanto eu desci para tirá-los de dentro do Egito e para levá-los para uma terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel. Deus está falando para Moisés: eu vou te usar, mas quem vai fazer sou eu. Eu desci para resolver, eu desci para abrir, eu desci para operar, eu desci para realizar, eu desci para exterminar, eu desci para fazer. Nessa noite eu não tenho dúvida que Ele está aqui. Deus desceu nessa noite em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, não para outra coisa senão para entrar com providência na causa de alguém que vem chorando na sua presença. Eu desci
Deus está dizendo aqui com todas as letras: eu desci para resolver. Porque tem gente chorando, tem gente clamando. Parece que eu estou vendo aqui se cumprindo aquilo que o salmista escreve no Salmo 12, versículo 5, quando ele diz: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Deus, quando encontra alguém que está sendo oprimido, que está gemendo, mas que continua posicionado, que continua buscando, que continua orando, a Bíblia diz no Salmo 12, versículo 5, que Deus se levanta. E todas as vezes que Deus se levanta na Bíblia, Deus não se levanta por acaso. Quando Deus se levanta na Bíblia, Ele se levanta para agir, Ele se levanta para trabalhar. E nessa noite eu não tenho dúvida que Deus se pôs de pé em favor da igreja dele aqui nesta cidade. Tem alguém que ainda continua chorando, tem esposa que ainda continua clamando, tem mãe que ainda continua gemendo, tem filho que ainda continua buscando. Nessa noite não sou eu, nessa noite não é o pastor Dirley, nessa noite não é ninguém, nessa noite é Ele que se levantou. E eu creio, eu creio que nessa noite Deus há de se manifestar em favor do seu povo. Aleluia. Porque aonde tem oração tem resposta, porque aonde tem oração tem milagre. Eu me lembro daquilo que aconteceu no início da igreja primitiva, capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Herodes, nessa ocasião, nós não sabemos se o demônio entrava no Herodes ou se o Herodes entrava no demônio, mas era uma crueldade terrível. A Bíblia diz que matar crente alegrava o coração de Herodes, matar crente alegrava o coração do povo. Por causa disso, Herodes mata Tiago ao fio da espada e prende Pedro para que também fosse morto depois da Páscoa. Mas a Bíblia diz no capítulo 12 e no versículo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por causa de Pedro. A igreja não foi bater panela na frente da delegacia, a igreja não foi atrás de deputado, a igreja não foi ligar para as autoridades, a igreja foi orar, a igreja foi buscar a presença de Deus, a igreja foi colocar o joelho no chão, a igreja foi suplicar. E a Bíblia diz no capítulo 12 e no versículo 12 que o anjo desce, abre as portas, arranca Pedro. Deus tem vitória, Deus tem vitória, Deus tem vitória, Deus tem resposta nesta noite. Deixa eu ver se tem alguém que pela fé já está tomando posse. Tem milagre, tem vitória, tem resposta de Deus para você. Aleluia. Não desista, não entregue os pontos. Lá fora eles não entendem, mas nós servimos ao Deus da resposta, o Deus que responde a oração. Aleluia. Deus responde oração. E a Bíblia diz aqui: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus os leva por outro caminho. Esse faraó não deixou o povo ir porque estava cheio dos hebreus, não. Esse faraó não deixou o povo ir porque estava dando muito trabalho, não. Esse faraó só abriu os portões do Egito porque Deus estava respondendo a oração de uma meia dúzia de hebreus que decidiram clamar, que decidiram buscar. Enquanto a maioria reclamava, tinha meia dúzia como você que está aqui nessa noite,
que não se entregou, que não se entregue, que não vai se entregar, que não vai arredar o pé, que não vai concordar. Você está aqui como Gideão, está malhando trigo no lagar, está sozinho, foi abandonado, mas você não abre mão. Eu não vou me entregar, eu não vou retroceder, vou continuar orando. Não importa quanto tempo faz, não importa o tamanho do problema, a circunstância, eu continuarei orando e esperando a resposta de Deus para a minha vida. 430 anos. Claro que nem todo esse tempo foi no regime de escravidão, mas depois que morre o faraó que governava, que tinha uma amizade, uma aliança com José, nessa ocasião a história diz que era Ramsés II, que estava governando o Egito, homem cruel, vassalo no seu governo. Mas quando alguém ora, Deus traz a resposta, e não importa a circunstância, não importa a situação. Esse povo agora, eles saem de dentro do Egito. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Você acha que está demorando demais? Você acha que existe um caminho mais rápido? Porque quando Deus desce para tirar o povo do Egito, Diácono Neto, mas Deus também disse que os levaria para uma terra boa, larga, uma terra que manava leite e mel. Não era para qualquer lugar. Deus disse, eu vou levá-los para o melhor lugar que existe sobre a face da terra. Eu tenho o melhor para vocês. Eu tenho coisas sobrenaturais para fazer na vida de vocês. Quem sabe aquilo que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9, quando ele diz que aquilo que não desceu ao coração do homem, aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na tua casa. Deus tem coisas grandes para fazer no meio da tua família. Não é porque eu quero, não é uma palavra de alta ajuda do céu. Deus quer fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Deixa eu ver se tem alguém comigo nesta palavra. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas sobrenaturais, Deus tem tesouros escondidos ainda para revelar em favor da tua vida. Mas é necessário nós entendermos os caminhos e o tempo de Deus. Era muito fácil Deus tirar esse povo daqui do Egito e levá-los para Canaã, até porque a distância variava entre 450 a 500 quilômetros, dependendo da rota que eles fizessem. Demorariam aproximadamente um mês e meio, conforme as caravanas que saíam do Egito para Canaã e de Canaã para o Egito. Mas Deus sabia que se eles fossem pelas rotas dos filisteus, se eles fossem pelo caminho dos filisteus, certamente eles voltariam, retrocederiam, desistiriam. E Deus nunca chamou ninguém para que esse alguém desistisse. Deus nunca começou uma obra para deixar pela metade. Deus nunca estabeleceu um projeto para abortá-lo na metade, não. Todos os projetos, todos os planos, todos os propósitos de Deus
eles foram bem-sucedidos. Propósitos, projetos, coisas grandes Deus estabeleceu sobre a terra. Porém, existe um tempo e existe um caminho, existe uma rota a ser observada. Nessa ocasião, o povo clama, o povo busca, o povo pede, o povo suplica. Deus responde, porque Deus responde. Porém, o povo não estava preparado para lidar com aquilo que Deus lhes entregaria. O povo não estava preparado para desfrutar daquilo que Deus tinha para a vida deles. O povo não estava preparado ainda para assumir aquilo que Deus já havia estabelecido. Por isso Deus então muda a rota. E eu já estou respondendo o questionamento de alguém aqui nessa noite, porque tem alguém que já fez essa pergunta nesta semana. Porque depois de eu ter ido para a igreja, parece que as coisas travaram. Está mais difícil, está demorando mais, complicou tudo. Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não se importa comigo? E eu vou trazer a resposta na íntegra. Deus está te preparando, porque aquilo que Deus vai fazer não se compara com aquilo que você imaginou. É por isso que está demorando um pouquinho mais. É por isso que Deus mudou a rota, porque a rota que você imaginava, a rota que você conhecia, tinha muita gente, e essa muita gente certamente atrapalharia aquilo que Deus precisa fazer na tua vida. É por isso que Deus mudou a rota, é por isso que está demorando, mas o propósito de Deus continua vivo em teu favor. Por causa da demora, tem muita gente voltando, tem muita gente desistindo, tem muita gente parando. Essa geração, principalmente a geração da pós-modernidade, uma geração fast food, uma geração do imediatismo, uma geração que ouve Deus falar hoje à noite e já quer que aconteça amanhã. As coisas com Deus não funcionam dessa forma. Deus não quer que você desista, Deus não quer que você pare, Deus não quer que você retroceda. Aqui nós entendemos isso quando Deus muda a rota, quando Deus muda o tempo, porque Deus sabia que se eles fossem por aquele caminho, certamente voltariam, não suportariam as afrontas, não suportariam os problemas, não suportariam as guerras, voltariam para o Egito e continuariam na condição de escravo. Deus não gerou a sua imagem e semelhança para viver dentro de uma senzala. Quando Deus gerou você, quando Deus me gerou, quando Deus gerou cada um de nós, Deus gerou para que nós fôssemos príncipes e princesa dele dentro do palácio. Deus nos gerou para que nós fôssemos cabeça e jamais fôssemos cauda. Eu preciso esperar o tempo de Deus. Levanta a sua mão e diga comigo: eu vou esperar o tempo de Deus na minha vida, e eu vou trilhar os caminhos traçados por Deus para a minha vida. Sabe por quê? O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, ele diz: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Não queira entender o tempo de Deus, não queira entender a rota de Deus. Pastor, o que eu faço? Então obedeça, obedeça, siga as instruções
e espere acontecer. Alabarachandarabacandarai. Estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Querrabe o fonte remissere me folguidai. Aleluia. Deus muda a rota. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Deus não quer que você aumente o índice daqueles que voltaram. Se nós olharmos no álbum de fotografia do ano passado, certamente nós veremos alguns irmãos que começaram conosco, mas desistiram, pararam, retrocederam, não aguentaram. Se você está aqui, é porque você entendeu. Se você está aqui, é porque você crê. Se você está aqui, é porque você ainda acredita. Então não desista. A palavra de ordem para nós aqui nessa noite é de que nenhum de nós venhamos desistir do grande propósito de Deus na nossa vida. Existe uma Canaã que está preparada por Deus. E isso é tudo que o diabo não quer ouvir. Ele quer te manter dentro do Egito. Ele quer te manter dentro da senzala. Ele quer te manter fazendo tijolos. E o pai está dizendo: as portas já se abriram. Você já está caminhando rumo à terra de Canaã. Já existe um tempo novo preparado para você. Agora, não queira traçar o teu caminho. Não queira estabelecer o teu tempo. Se não acontecer até o final do ano, eu vou desviar. Se Deus não me responder, eu paro. Se Deus não me dá um sinal mês que vem, eu desisto. Quem é você, barro, para querer mandar no oleiro? Você só precisa obedecer a voz que está vindo do alto nessa noite, porque Deus tem um propósito grande na tua vida. Quantos se lembram daquilo que aconteceu no capítulo 6 e no versículo 8 do segundo livro dos Reis? A Bíblia diz que a Síria se levanta em pé de guerra contra Israel. Mas lá havia um profeta chamado Eliseu. E Eliseu então recebia a revelação de Deus onde o povo passaria. E ele então transmitia a mensagem para o rei de Israel: não passe por aquele caminho. Pode ser o melhor caminho, pode ser o caminho mais confortável, pode ser o caminho mais perto. Talvez você conheça o caminho, mas não passe por lá, porque tem laço armado, tem armadilha do adversário. O rei da nação de Israel ouvia o conselho do profeta e obedecia. E você? Está obedecendo o conselho do profeta? Está obedecendo a palavra de Deus? Porque Deus tem falado com alguém aqui: não passe por aquele caminho. Tem laço armado, tem armadilha, você vai sucumbir. Tem gente que está brincando, tem gente que está tentando, e Deus está falando nessa noite: tem caminho que Deus fechou as portas para te dar livramento. Tem porta que Deus fechou para te dar livramento. Até emprego que você saiu, para Deus te dar livramento. Viagem foi cancelada, para Deus te dar livramento. Então entenda uma coisa, querido: quem é soberano é Ele, quem é onisciente é Ele, quem tem todo o poder é Ele. Então obedeça a palavra dEle. Aleluia. Essa semana estava conversando com alguém e ele disse: depois que eu comecei a ir para a igreja, as coisas pioraram. Até estava mais ou menos, mas agora o negócio fechou de uma vez. O que pode ser? Eu disse: Deus está te trazendo para o ambiente da preparação. Esse povo poderia, presbítero Edson,
ter ido pelo caminho dos filisteus, pelo caminho dos adversários, pelo caminho dos inimigos. Aí Deus pega eles e leva pelo deserto. Deus pega eles e leva pela faculdade, porque o deserto com Deus é sinônimo de ensino, de escola. O deserto com Deus tem cunho didático, pedagógico. O deserto com Deus tem cunho terapêutico. No deserto Deus ensina, no deserto Deus cura, no deserto Deus aprimora, no deserto Deus capacita, no deserto Deus prepara. Não foi o povo que entrou no deserto por causa da rebeldia, não. Esse povo só entra no deserto porque Deus os levou para o deserto. Mas o interessante é que a Bíblia diz, no versículo 21, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Aí vem Satanás na vicinal dizendo: eu tenho um atalho para você, eu tenho um caminho mais perto, eu tenho uma outra rota, você vai chegar do mesmo jeito, eu vou te colocar lá. Aí vem Salomão escrevendo capítulo 14, versículo 12 de Provérbios, dizendo que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Satanás é perito em tirar alguém que está trilhando um caminho traçado por Deus e colocá-lo num atalho. Cuidado. Deus leva o povo pelo deserto. Quantos já passaram pelo deserto? Eu acredito que a igreja de Cristo, ela precisa passar pelo deserto, porque o deserto com Deus é uma oportunidade de crescimento. Foi aqui nesse deserto por 40 anos em que o povo mais viu a glória de Deus. Então Deus pega o povo, tira de cena e coloca no deserto. Mas só que nesse deserto Deus não mandou o anjo. Nesse deserto Deus não mandou o gerente, Deus não mandou o líder. A Bíblia diz que Deus ia adiante deles. E se Deus vai adiante deles, não tem porta que permaneça fechada. Se Deus está indo diante deles, não tem barreira que continua de pé. Se Deus está indo diante deles, não tem prevalecer, porque quem está indo na frente é o Jeová Sabaote, o Senhor da batalha, aquele que nos olha. Tem coluna de nuvem de dia e tem coluna de fogo à noite. O povo está caminhando, e a proposta de Deus é de que eles caminhassem de dia e de noite. Espera aí, Deus, e o descanso? Com Deus não precisa descansar. O descanso de Deus está lá no capítulo 40, versículo 31 de Isaías, quando o profeta diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia,
correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem está com Deus, quem espera em Deus, não tem cansaço que vai prevalecer, não tem fadiga que vai prevalecer. A promirece canto lemandu que fognai. Há uma pressa de Deus na tua vida, há uma pressa de Deus no teu chamado, há uma pressa de Deus em de te colocar dentro de Canaã e ativar o teu ministério. Há uma pressa de Deus. Mas infelizmente existe uma porcentagem de homens e mulheres de braços cruzados. Vou deixar para a semana que vem. Tem gente até plantando orquídea no deserto. Tem gente até fazendo horta no deserto. Tem gente até fazendo criação de frango no deserto. Deus está dizendo: eu tenho pressa, é para caminhar de dia, é para caminhar de noite. Você vai fazer isso quando você chegar na terra da promessa, em Canaã. Deserto é rota que nós passaremos correndo, que nós passaremos ligeiro. Tem gente que parece que gosta de ficar no deserto. Foi Jesus quem disse em João 16:33: no mundo tereis. Olha só o verbo, no mundo tereis. Mas tem gente que quer mudar isso para vivereis. No mundo vivereis em aflição. E Jesus está dizendo: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, porque eu venci, vai ter vitória. Mas é algo passageiro. Vocês não podem se acostumar, não podem domesticar a aflição. Vai ser aprovado, mas não pode parar, porque coisas grandes e firmes eu tenho depois do Jordão, quando vocês entrarem na terra de Canaã. Aleluia. E Deus vai ensinando o povo no deserto. Deus vai preparando o povo no deserto. Porque o deserto de fato é o lugar da preparação, da capacitação. Deserto não é lugar de ficar reclamando. Deserto não é lugar de ficar murmurando. Deserto não é lugar de ficar ponderando, não. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de cura. Deserto é lugar de capacitação. Se você entendeu que Deus tem um negócio com você, então aproveita o deserto para ser capacitado. Aproveita o deserto para você ler Bíblia. Aproveita o deserto para você orar. Aproveita o deserto para você jejuar. Aproveita o teu deserto para você mortificar a tua carne. Aproveita o deserto para você conhecer o céu. Aproveita o deserto para você ter intimidade com Deus. Aproveita o teu deserto para você se relacionar com Deus, porque depois em Canaã Deus vai te usar. Vai. Aí Deus está ensinando o povo. O povo está caminhando feliz, porque quando nós estamos dentro de uma coletividade, é gostoso, um vai motivando o outro. Bora, não para, vamos. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 37, ou melhor, no capítulo 14, no versículo 1, que o povo está caminhando, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Deus estava na frente do povo. Glória a Deus, aleluia. Não vamos parar, renovo. Daqui a pouco, quem sabe eles estavam conversando, estavam fazendo projetos, porque isso faz parte do coração do homem. Quando eu chegar lá, eu vou fazer minha casa, eu vou construir o meu pesqueiro, eu vou procurar um riacho, eu vou fazer isso, vou construir um campo de futebol, porque eu gosto de jogar bola. Quem sabe aquela resenha no meio do povo, eles fazendo projeto, fazendo plano. Daqui a pouco Deus coloca uma vírgula. E quando Deus coloca uma vírgula, aí a gente começa a reclamar. Estava tudo indo bem. O que foi que aconteceu? Deus, 430 anos, há uma promessa, leva logo a gente. E ó Deus, então falou o Senhor a Moisés dizendo:
fala aos filhos de Israel que voltem. Ah, irmão, eu vou falar de mim. Se tem alguém que não gosta de voltar, sou eu. Se eu sair de casa e esqueceu alguma coisa, para mim é uma área a ser aprimorada. Eu não gosto de voltar para pegar o que eu esqueci. Eu não gosto de voltar para refazer. Eu não gosto de voltar para... Eu não gosto de voltar. Tem que voltar porque eu esqueci minha Bíblia. Ah, não. Eu não gosto de voltar. Eu acredito que a maioria de homens e mulheres também não gosta de voltar. Por isso que lá em casa eu sou o último a sair. Eu faço uma conferência geral para ver se tem ferro desligado, se tem alguma coisa no fogo, porque isso acontece na casa de crente. Um dia eu fui no banheiro da minha filha, a chapinha chega, estava vermelha. Eu falei, isso aqui vai derreter, vai pegar fogo na casa. Voltei. Então eu dou aquele pente fino, porque eu não gosto de voltar. Eu já vi aqui. Cadê o diácono Jonathan? Está lá fora? Está ali? Não voltou para desligar o ferro de passar roupa? Tem gente que deixa o fogo ligado, volta porque esqueceu. E às vezes nem vem mais, voltou e não vem. E aqui Deus está mandando o povo voltar. Ah, não. Já caminhamos tudo isso. E Deus vai mandar a gente voltar. Mas Deus precisava ensiná-los. Deus precisava prepará-los. Então se Deus está mandando você voltar, volta. Se Deus está mandando, volta a ler aquele livro que você leu de qualquer jeito. Volta a fazer uma campanha de verdade. Volta a ser o homem da tua casa. Volta a ser uma mulher de oração. Volta a amar teus filhos como você amava. Volta a honrar teus pais como você honrava ou deveria honrar. Volta a ler Bíblia na sua casa. Volta a ser crente de verdade. Volta a caminhar com Jesus. Volta. Tem hora que Deus manda a gente voltar, porque se nós continuarmos na velocidade que nós estamos, nós acabamos nos perdendo. Nós acabamos fazendo mais projeto terreno do que projeto celestial. E Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3 dizendo: se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensais nas coisas que são do alto e não das coisas que são da terra. É tu que mante o revácia. É tempo de nós voltarmos a revermos alguns princípios, alguns valores na nossa vida, alguns valores na nossa casa. Volta a orar antes de dormir, volta a orar antes de comer, volta a ler Bíblia, volta a se consagrar, volta a orar, volta a evangelizar, volta a pregar a palavra de Deus, volta a ser um profeta para essa geração. Alebante o Rebinafai, quente nabro fogo e a sé. Sim, Jesus, estou entendendo. Deus está falando, fala tudo que eu estou mandando, não guarda nada. Porque tem muita gente que não está chegando, porque não quer voltar. Tem coisa que você tem que voltar a fazer. Jesus está falando, volta. Não volto, não vai dar certo. Aqui foi Deus, não foi Moisés. Deus fala com Moisés, o seu porta-voz. Fala com o povo e mande que eles voltem. Voltar para onde, Senhor? Voltem e se acampe diante de Pi-Hairote. Ah não, Senhor, o Senhor está brincando com nós. O Senhor está mandando a gente se acampar em Pi-Hairote? Sim. Pi-Hairote significa beco sem saída. Deus está colocando o povo enclausurado num beco sem saída. Parece que Deus estava brincando com esse povo, porque tem hora que parece brincadeira.
Tem hora que parece que Deus está brincando com a gente, mas na verdade Deus está nos dando a oportunidade de crescermos na sua presença. Pi-Hairote, de um lado montanha, na frente o mar vermelho, de um lado uma tribo de canibal, e atrás está vindo o Faraó. Para onde correremos? Parece uma pegadinha de Deus. Não é possível, Senhor. O povo fica ali. Aí Deus disse assim: eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado. Tem hora que o propósito é só para que Deus seja glorificado. Tem hora que Deus permite o teu adversário, aquela pessoa no teu trabalho. Tem hora que Deus permite aquela fofoca. Tem hora que Deus permite aquela perseguição. Tem hora que Deus nos leva para alguns ambientes. Parece até desfavorecimento. Parece até estigmatismo de Deus. Mas Deus está falando: é só para que o meu nome seja glorificado. É só para que o meu nome seja glorificado. Vocês vão aprender, e Faraó também aprenderá. Vocês aprenderão, o meu nome está glorificado, e o Faraó precisa aprender que existe ainda um Deus em Israel. Tem hora que Deus permite algumas coisas acontecer na tua casa, no meio da tua família, em alguma área da tua casa, da tua família. Mas entenda, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Mas é claro, quando o povo aparece, aí vem o medo. Quando o Faraó aparece, o povo fica amedrontado. E agora, será que não tinha sepulcros o suficiente no Egito para que você nos tirasse de lá, Moisés? Vamos morrer agora, olha só a nossa situação. Eles ainda não tinham entendido, a mente ainda estava no Egito. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos no meio dessa geração. Pessoas que saem lá do mundo, vêm para a igreja, mas o mundo não sai de dentro delas. É por isso que elas não creem, é por isso que elas não acreditam, é por isso que elas não rompem, é por isso que elas não avançam, é por isso que não acontece, porque o coração ainda está lá fora. Deus precisava mostrar para esse povo que quem era Deus, que havia um Deus poderoso. Então o segredo não está em a gente estar aqui dentro. O segredo é de Jesus estar dentro da gente, para a gente crer e entender. Esse povo saiu do Egito, mas o Egito continuava dentro do coração deles. Diferente, por exemplo, de Daniel, que sai de Israel, entra na Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro dele, porque o fogo continua aceso. Esse povo precisava ser trabalhado, ser preparado. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você não está entendendo algumas permissividades de Deus, algumas coisas que vêm acontecendo lá dentro da sua casa, quem sabe na sua vida financeira, na sua saúde. Você que está cultuando conosco nessa noite aí pela internet, você que está aí na sua sala, quem sabe chorando, não está entendendo o que está acontecendo na tua casa, e Deus está me usando aqui para te responder. É porque Deus precisa te preparar, é porque Deus precisa te capacitar. Tem coisa grande ainda para acontecer no meio da tua família. Deus não te chamou por acaso, Deus não abriu a porta do Egito por acaso, Deus não te trouxe daquela senzala por acaso. Existe um propósito de Deus para a tua vida.
Aleluia. Será? Não era melhor nós termos ficado lá? Aí Moisés disse: não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu não sei se você consegue tomar posse dessa palavra, mas enquanto estava lendo nessa, falou profundamente ao meu coração. O negócio é que muita gente não crê na palavra, não toma posse da palavra. Da mesma forma que Deus está falando aqui para esses homens, da mesma forma que Deus está falando aqui para o seu povo, Deus também está falando para nós aqui nessa noite. Não temas, não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Deus é quem vai livrar, Deus é quem vai operar, Deus é quem vai se manifestar. Quando Deus está dizendo estais quietos, Deus está falando de murmuração, que foi um dos 5 pecados que impediu o povo de entrar em Canaã. A murmuração, que atinge diretamente o coração de Deus. Estais quietos, não murmuram. Se for para abrir a boca, abra para adorar, porque vai ter livramento, vai ter vitória, vai ter bênção. Hoje Deus vos fará. E eu vim nessa noite na condição de profeta para profetizar que vai ser hoje. Deus me mandou aqui com essa condição: vai, abra a tua boca e profetiza, diga que vai ser hoje, que eu vou entrar com providência, que vai ter livramento, que eu vou pelejar em favor do meu povo, que eu vou manifestar o meu poder. Diga para eles que é hoje. E como a gente não precisa ver para tomar posse, nós só precisamos crer, para que nós possamos dizer, como disse aquele cego de nascença, quando alguém perguntou quem foi, e diz: eu não sei, mas foi um tal de Jesus. Quando ele passou o lodo nos meus olhos, eu era cego, ainda não consegui vê-lo, mas me falaram que é um tal de Jesus. Eu criei. Aí o povo olhava e dizia: é ele. Outros diziam: não, parece com ele, mas não é. Mas ele dizia: sou eu. Eu não vi, mas tomei posse. Eu não vi, mas eu criei. Eu não vi, mas recebi. Porque eu não preciso ver, porque o poder não está na imagem, o poder está no nome. Eu só preciso tomar posse, porque é Ele que está falando aqui nessa noite. É Ele que está manifestando o seu poder aqui nessa noite. É Ele que está se movendo sobre esta palavra nessa noite. Então creia, tome posse e receba o teu milagre. Se coloque de pé, porque Deus já começa a pelejar por alguém aqui. Elebarachandarabacandaraya. Eu sei que nessa noite o Pai já começou a pelejar por alguém. O Pai já está pegando na mão. O Pai já está se colocando de pé. Assim como Deus desceu do versículo 7 do capítulo 3, Deus ainda continua. Mas se Deus não desceu, Salmo 91:11 diz que Deus envia os seus anjos para pelejar ao nosso respeito. Deus ainda dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Mas que vai ter manifestação, vai. Mas que vai ter intervenção, vai. Deus vai honrar o seu clamor. Deus vai honrar a sua fé.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É para Shebina, fogo sub cantará, bacala xandarai. Remina coman, tuifa sempre o fogo ideia. Talvez exista alguém aqui no nosso meio que está dizendo: eu estou como esse povo. Parece que eu estou em Pirairote. Parece que eu estou cercado. De um lado a enfermidade, do outro é o desemprego. Tem alguém me perseguindo. Existe o mar na minha frente. Eu não sei o que fazer. Quem sabe o Satanás já apareceu, trazendo uma opção, dizendo: acaba com a tua vida, não há mais esperança, não vale mais a pena. Mas Deus nessa noite está dizendo: calai-vos, estáis quieto e vede o livramento que hoje Deus vai fazer. Vai, 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 vai. Eleba, Joheb, na calabara, xandara, bandaragai. O mar vai se abrir nessa noite. O mar vai se abrir nessa noite. Você vai passar. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a ressurreição.
nós atravessarmos para o outro lado, Deus vai nos preparar em Pihairote, porque do outro lado do Mar Vermelho começa uma nova história, começa um novo capítulo, começa uma nova fase. O faraó ficou no meio do mar, os seus cavaleiros ficaram no meio do mar, os seus guerreiros sucumbiram no meio do mar. Do mar para frente vai ter testemunho para contar. Do mar para frente o negócio vai ser diferente. É por isso que Deus permitiu um Pihairote na tua história. Eu, se fosse você nessa noite, abria a tua boca, levantava a tua mão e adorava, 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 porque daqui a pouco vai ter novidades. Luz na escuridão, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. aleluia. Levante a sua mão para o alto e diga comigo: Senhor, a partir dessa noite, eu prometo que eu vou voltar a ler Bíblia, a orar, a me consagrar, a te obedecer, a fazer a tua vontade, porque eu sei que se eu voltar, o Senhor desce para pelejar em meu favor. E eu creio que a partir dessa noite o Senhor já tomou nas tuas mãos as minhas causas. Eu creio que ainda nesse mês eu vou contar o testemunho que o faraó e os seus cavaleiros sucumbiram no meio do mar. Eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós encerrarmos, eu quero conhecer você que chegou aqui. Você ainda não fez uma aliança com Jesus. Você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a tua noite. É o primeiro passo. Tem alguém dando um sinal com a sua mão? Hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Cadê você? Pastor, eu estava afastado, confesso. Eu estava longe dos caminhos, mas hoje eu quero voltar. Hoje eu quero me reconciliar com o Senhor. Tem alguém dando um sinal com a sua mão? Vem cá, querida. Aleluia. Essa é uma das atitudes mais nobres na vida de uma pessoa, quando ela reconhece aquilo que Jesus disse em João 15: sem mim nada podereis fazer. Vem, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Tem mais alguém? Pastor, como que é esse negócio? É você confessar Jesus, é você entregar a procuração nas mãos dele, dizendo: a partir de hoje pode advogar, pode trabalhar em favor da minha vida. Tem mais alguém? Aleluia. Como você chama? Isabel, você? Vanessa. Estenda suas mãos aqui à frente. A irmã Vanessa e a irmã Isabel, que nessa noite, convencidas pela palavra e motivadas pelo Espírito Santo, elas decidiram. O Pai estava esperando vocês. Há uma saudade no coração de Deus.
E o Senhor está dizendo nessa noite: da mesma forma que eu fui com o filho pródigo, eu serei com vocês. Vestes novas, sandálias novas, anel de ouro e bezerro cevado. Um tempo de honra, um tempo de vitória. Pai, no nome de Jesus, como igreja nessa noite, nós cancelamos no reino espiritual toda legalidade, toda base que foi criada nessa ausência para o inimigo trabalhar. Nós quebramos agora em nome de Jesus e declaramos um tempo novo, declaramos o renovo sobre a vida delas, que elas possam de fato frutificarem. Berrapio fonte quemência, lebra cova xandará bandara súbria. Que todas as promessas sejam renovadas agora sobre a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Deus abençoe.